A lei de adoração, que é um convite a desenvolvermos a espiritualidade e a religiosidade, através da prece, da oração, da elevação do nosso pensamento a Deus, mas também através das nossas atitudes, fazermos da nossa vida uma prece, porque as mãos que ajudam valem mais do que os lábios que oram. Depois falamos sobre a lei de trabalho, que para os espíritos toda ocupação útil ao progresso espiritual é trabalho. Então, de certa forma, toda oração é trabalho, como todo trabalho também é uma oração. É claro que nós devemos respeitar aí a lei de repouso. Falamos sobre a lei de reprodução, não tem a ver com órgãos genitais unicamente, através da reprodução biológica, mas sim da nossa sexualidade, essa energia criativa que nós empregamos para construir coisas, que pode ser aplicada na nossa vida na reprodução biológica, mas na construção de qualquer coisa que fazemos. Nós podemos utilizar do celibato voluntário, quando feito com amor, com renúncia, agrada a Deus, diferente do celibato por egoísmo, por acomodação. Mas mesmo sendo celibatários, não tendo parceiros ou parceiras na nossa conjugalidade, nós podemos estar aplicando a lei de reprodução através da obra no bem, através da fecundidade nas obras de amor. Falamos da lei de conservação, e aí é importante nós lembrarmos de Buda, quando ele vai nos dizer que nós sempre somos convidados ao equilíbrio. Sempre quando partirmos para muita direita ou para a extrema esquerda, nesse fanatismo, nós temos a nos afastar da lei de Deus e vem a dor e o sofrimento buscando o reajuste. Então, termos o equilíbrio, porque a lei de conservação ele tem como finalidade a preservação biológica da nossa vida. É o instinto de sobrevivência. Só que quando essa lei está desregulada pela ótica das nossas paixões humanas, tende o suicídio, a desvalorização da vida, ou vai para o outro extremo, com o perfil do egoísta que só pensa em si. Então é uma lei que vai nos convidar à manutenção da nossa vida, à sustentabilidade da vida coletiva, desde que seja pensada e aclarada com uma visão do equilíbrio. Falamos sobre a lei de destruição, que a matéria está em constante transformação, ela se renova, e nós temos que compreender esse ciclo natural, mas que também nós somos convidados à nossa transformação interior, na morte do homem velho para o nascimento do homem novo, aquele que não olha unicamente para as questões materiais, mas que foca na sua edificação interior, na sua edificação moral. A lei de progresso nos mostrando que todos nós estamos em constante progresso, lembrando que progresso é diferente de evolução, que nós estamos vivendo numa vida em sociedade, precisamos uns dos outros para sobreviver e para progredir, e aqui falamos também da comunidade espiritual. Existe uma lei de igualdade, onde nós somos convidados a compreender que estamos todos sob a mesma lei. Deus não faz distinção de pessoas. Se há espíritos mais adiantados, não é porque Deus os fez melhores, mas é porque eles são os nossos irmãos mais velhos, que já atingiram postos maiores pelo seu esforço pessoal. Mas existe uma lei de igualdade, como também existe uma lei de liberdade, onde nós somos livres espiritualmente falando. Nossa liberdade ela deve ser acompanhada pela responsabilidade, porque nós vivemos em uma vida social, mas que podem prender, podem torturar, podem até escravizar o nosso corpo. Mas a nossa mente, a nossa liberdade de pensar, isso ela é inalcançável. Eis a nossa legítima e verdadeira liberdade. Para nós chegarmos, por fim, à lei de justiça, de amor e de caridade, para coroar esse ano de estudos. Os nossos irmãos católicos, eles têm uma técnica para ninguém dormir. Sabia? Porque é natural. Um sábado, uma temperatura um pouquinho mais quente, a gente almoça, vem para cá depois de uma semana e de um ano cansativo de lutas, é natural. Daí a gente senta na cadeirinha e Morfeu começa a nos cercar. E daí o Guilherme começa a falar com uma voz serena, daí a gente começa a piscar um pouquinho, vai dando um soninho. Isso não tem nada a ver com um obsessor que quer fazer você dormir para não assistir a palestra, nada disso. Isso é uma questão neurológica nossa. E sabe o que os nossos irmãos católicos fazem?
e com muita sabedoria, senta e levanta. Vamos agora levantar. Daí tu levanta e espanta o sono. Daqui a pouquinho tu senta e descansa. Daí vai vindo o sono e tu senta. Essa é a... Aqui a gente utiliza da palavra e o convite ao exercício do despertar. Acho que assim a gente já deu uma alegrada, né? Deu um sorriso, eu acho que já espantou um pouquinho o sono. Muito bem. Queridos, quando nós falamos em lei de justiça, amor e caridade, Allan Kardec põe essas três virtudes juntas, é porque uma não consegue existir sem a outra. Os espíritos dizem ao codificador do espiritismo que a justiça é algo inerente à nossa condição humana. Cada um de nós traz a sede, um senso de justiça dentro de si. Tanto que quando nós vemos uma injustiça, nós nos indignamos. Isso é natural em nós. Mas nós não conseguimos ter uma visão plena de justiça. Nossa justiça é ainda muito condicionada um pouco pela educação que nós temos e pela vida em sociedade que nós vivemos, e também pelas nossas paixões. Porque a gente ainda tem uma sede de justiça, mas é uma justiça ainda muito marcada pelas nossas vontades pessoais e acaba manchando essa visão. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos compreendendo mais essa justiça que se aproxima mais da verdadeira justiça, que é a justiça divina. Mas, em regra geral, o maior senso de justiça ainda hoje, por espelhar a vontade divina, é fazer ao próximo o que gostaria que fizesse para si. Se cada um de nós fizesse ao próximo o que gostaria que fizesse para si, nós viveríamos já num mundo ditoso. E não há como eu querer desenvolver o amor, que é um plus da justiça, se eu não consigo fazer o básico, que é respeitar o direito do meu semelhante e fazer aquilo que me compete, porque nós falamos muito dos direitos que nós temos, mas pouco dos nossos deveres. Então não é possível existir amor se não houver justiça. Da mesma forma que o impulso que gera justiça é o amor, porque no momento em que tu pensa, não, mas fulano tem direito, já é um exercício de amor em não pensar somente em mim e pensar também no outro. Para daí vivermos a prática que é a caridade. Quando nós falamos em justiça, ela está muito relacionada ao cumprimento do nosso dever. A justiça é um dever. Quando nós não cumprimos a justiça, e aqui falamos do direito humano, nem estou falando espiritual, nós sofremos uma punição. Então é um dever o cumprimento da justiça. Só que a justiça ela é muito mais como um respeito ou como medo de uma consequência de ser preso ou punido, do que realmente por um amor no seu sentido mais profundo. Porque o amor, né, queridos, é a matéria-prima de toda virtude e a completude de todas elas. Então o amor é algo que expande-se. Mas a gente faz a justiça muito mais por respeito ou por medo do que realmente por amor. Vamos usar aquele exemplo que já utilizamos em outras falas. Você está andando na RS 040 indo em direção ao litoral de carro, dirigindo. Você vê um pardal à frente. No pardal está escrito, região perigosa, reduz a velocidade a 60, sujeito a multa. Tu reduz a velocidade pensando, nossa, aqui deve ser um lugar onde já deve ter dado acidente, por isso que coloca o pardal. Ou porque tem travessia de pessoas, pode haver um atropelamento. É uma região perigosa onde muitas pessoas correm. Quando tu reduz a velocidade pensando nisso, ou pensando, eu vou reduzir a velocidade porque senão eu vou levar uma multa. Eu não sei vocês, porque a maioria de vocês são espíritos evoluídos. Mas eu, Guilherme, reduzo a velocidade com medo de levar uma multa. Quando tu vê que tem um pardal com uma sinaleira, tu freia antes, tu não dá aquela aceleradinha no final com medo de ser registrada a tua placa. A maioria de nós. Então, eu faço isso muito mais com medo de levar uma multa do que pensando que eu posso ocasionar um acidente de trânsito ou mal para alguém. E quanto a isso, gente, tudo bem. O respeito já é um sinal de que a gente já tem uma certa consciência. E Jesus diz tudo bem. Fazer ao próximo o que gostaria que fizesse para si. Só que ele diz assim, tenta temperar isso, exercita, temperar isso com amor. Porque o amor é tudo que tu faz além do dever. Tudo que a gente faz, nas mínimas coisas, é amor. Nas pequenas coisas, é amor. Tu trabalha como lojista, atendendo uma pessoa. Vou usar o exemplo da Eliane, que trabalha numa farmácia. Está lá. Qual é o papel dela como funcionária? O seu papel é atender o seu papel. Daí o cliente vai chegar, oi, boa tarde, respeito básico. Gostaria dessa medicação, aqui está a medicação. Tudo bem, passaram bem. Só que daí quando tu recebe a pessoa com diferencial,
Tu faz pequenos detalhes, gente. Às vezes a senhora quer uma balinha, pois eu estou vendo que a senhora já está meio triste. E aí o que aconteceu? Quer conversar com... Isso é amor, gente. Porque a gente pensa que o amor somente é aquela coisa que tu entra num êxtase espiritual. Claro que é. Mas um pequeno gesto no dia a dia é amor, gente. Tu está fazendo além da tua obrigação, do teu dever. Jesus diz, se teu irmão te convida a caminhar 1 milha, caminha 2 com ele. Olha o exemplo, né? Teu dever é caminha 2ª milha. E isso é o amor. É esse tempero. Para que daí nós consigamos exercitar a caridade. Fora da caridade não há salvação. A caridade é fazer todo o bem ao próximo sem esperar receber nada em troca. Nem um muito obrigado. Porque às vezes a gente faz a caridade, daí a pessoa não, vamos dizer, agradece e a gente fica ofendido. É porque na verdade a gente não estava fazendo aquilo para ajudar, a gente estava querendo receber aplauso. Tem um amigo nosso que ele tinha um filho cadeirante, desde pequenininho, filho cadeirante. E só quem tem uma pessoa cadeirante na família sabe que a vida em sociedade não é feita para as pessoas com cadeira de rodas. Exceto aqui no Lisboa e na Querência, né? Onde as ruas são todas asfaltadas, as calçadas são todas parelhas, tu não tem por que se preocupar, né, com a cadeira de rodas. E esse amigo contando que ele estava no centro de Porto Alegre, que lá em Porto Alegre sim, né, as calçadas são retinhas. Tu pode andar de cadeira de rodas, não tem problema nenhum. Daí ele estava andando em Porto Alegre e viu um senhor na cadeira de rodas e com as mãos também lesionadas e com muita dificuldade de empurrar a cadeira. Ele automaticamente foi lá, segurou a cadeira e começou a empurrar. Qual não foi a surpresa quando o cadeirante olhou para trás e disse: quem que te pediu ajuda? Tira as tuas mãos da minha cadeira. E começou a agredir ele, tira, xingar. E a população, todo mundo olhou, ele já ficou vermelho, ele é alemão, descendente de alemão, ficou naquele vermelhão. E ele saiu envergonhado e esbravejando. E ele, a gente vai ajudar as pessoas, ainda passa por isso, e foi indo, foi... Daí quando ele se deu conta, mas espera aí, o que eu estou reclamando? Eu estava indo ali ajudar, ele não quis, tudo bem. Será que na verdade, lá no meu inconsciente, quando eu tive o impulso de ajudar ele, eu não estava pensando que as pessoas, ao me ver empurrando a cadeira, iam dizer: nossa, que homem bom. É assim, pessoas assim que o Brasil precisa. Olha, ele está ajudando o cadeirante. O ego, a massagenzinha no ego. Ou pensando: nossa, o cadeirante vai me agradecer porque foi uma alma que ajudou ele. Isso é o salário. Tu está esperando receber algo em troca. Não dinheiro, mas essa questão, né, da nossa vaidade. Então, queridos, fazer o bem é sem esperar receber nada, é fazer o bem pelo bem. Uma amiga nossa, por exemplo, um dia ela estava dando carona para uma pessoa, e daí ela estava andando na rua, e de repente uma pessoa estava saindo da garagem, ela reduziu, sabe aqueles dias que tu está de bem com a vida, né? Que tu até comete uma infração, porque tu não pode parar numa rodovia para outra pessoa entrar, né? Tu tem que seguir o fluxo. Se é a tua preferência, tu tem que seguir. Né? Só faz isso quando é uma questão mais apertada, assim, mas né? Tem gente que para na rodovia e causa acidente, né? Então não, o fluxo tu tem que seguir. Mas ela fez assim, aquele dia que tu pode desencarnar, que tu desencarnaria feliz, ela parou, fez um sinal de luz e fez assim para a pessoa, para passar, né? E a pessoa arrancou o carro e foi embora. E ela, nem para dar um tchauzinho agradecendo, né? Sabe aquele piri, e tu agradece? Nem a pessoa saiu e foi embora. Olha como nas pequenas coisas, na verdade, a gente faz o bem esperando, né, uma retribuição. Jesus, gente, desceu à terra, do palácio da governadoria espiritual, se materializou aqui, nos ensinou o amor, como conquistarmos a nós mesmos, e o que a gente deu para ele? A cruz. Que é a maior ingratidão do que essa? E ele continua até hoje. Quantas vezes, queridos, durante o nosso dia, nós estamos diante de Pôncio Pilatos, e ele diz assim: vocês escolhem Jesus ou Barrabás? E nós ainda continuamos escolhendo Barrabás. Só parar para pensar. Chega em casa, do serviço, sabendo que tu tem que estudar para desenvolver-se. Experimenta ficar 20 anos vendo Netflix 3 horas por dia. Aonde é que tu vai chegar? E fica 20 anos estudando 3 horas por dia e vê onde é que tu vai chegar. A vida não me ajuda. Não. Ação e reação, né? Muitas vezes a vida não ajuda, mas a gente também não faz a nossa parte. Daí tu chega em casa todo dia, sabendo que tem um compromisso, que não seja estudo, trabalho, alguma coisa, tem que falar, lê o Evangelho, lê um livro bom, uma coisinha cientificante. Daí tu tem esse compromisso, ou grupo de estudo na casa espírita. Daí tu chega, não, hoje eu vou ver o Netflix, isso aqui eu vejo amanhã correndo depois. Tu está escolhendo Jesus ou Barrabás? Para e pensa bem com carinho.
No momento que eu furo a fila do pão, eu estou escolhendo Jesus ou Barrabás? Nós continuamos escolhendo Barrabás. Por isso que é um mundo ainda tão imperfeito, porque a maioria de nós que vivemos na Terra ainda preferimos Barrabás. A caridade, segundo os Espíritos, é benevolência para com todos, é agir bem para com o teu próximo. É ser indulgente, ou seja, tolerante diante da imperfeição do outro e com as tuas também, né? A gente se cobra demais. Não é ser permissivo, mas é ser tolerante, saber a tua condição e tentar não errar de novo. E o perdão, né? Doar-se completamente, inclusive para aquelas pessoas que te ofendem. Voltando a dizer, sem esperar receber nada em troca. É claro que é bom agradecer. É claro que isso é educação, né, gente? A gente agradecer, não vai, por exemplo, uma pessoa te fazer uma coisa boa e tu não agradecer dizendo, não, tu não tem que receber gratidão. Claro que agradecer é um ato de educação e nós temos que agradecer, mas não fazendo esperando isso. Até porque muitas vezes tu faz um ato e se tu não tem um feedback, um retorno, né? Tu não sabe se tu está acertando ou errando. Então é bom assim tu ter um parâmetro, mas não fazer isso só esperando um reconhecimento. E quando os espíritos dizem isso, hoje a ciência, queridos, já mostra. Tem a pesquisa do Dr. Moll, no livro Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, em parceria com a Federação Espírita Gaúcha. E lá tem uma pesquisa em que nós temos no nosso cérebro uma determinada região que fala sobre a recompensa, que nos dá prazer, a sensação de bem-estar e de prazer. Então percebeu-se, fazendo exames de imagem, que quando tu ganha um presente ou que tu ganha um salário condizente com aquilo que tu trabalhou, por exemplo, quando nós recebemos um benefício, a nossa região do cérebro da recompensa, ela se ativa e cria determinada luminosidade. Nos dá prazer, satisfação. Só que quando nós doamos, essa luz fica muito mais forte. Por isso que Jesus diz, né, que doar-se, fazer o bem para o outro, é a conquista do reino de Deus, porque te dá essa sensação de satisfação plena. Quem nunca fez uma boa ação? Pequenas coisas, gente. Ajudar uma pessoa a atravessar a rua. Tu vê aquela pessoa que anda no mercado com as mãos cortando com as sacolas e tu diz, não, deixa que eu te ajudo. Tu pega junto e daí tu leva até a casa dela e daí te dá aquela sensação de dever cumprido. Fiz a minha boa ação de hoje. Se eu morresse agora, eu morreria feliz. Há coisas que o dinheiro não compra, né? São essas coisas. Isso é o reino de Deus, essa paz de espírito advinda da caridade. Tanto é que no livro Janela para a Vida, o jornalista gaúcho Fernando Vorma, lá de Guaíba, já desencarnado, perguntou para o Chico, não, para o Emmanuel através do Chico. Ele perguntou assim, por que na Segunda Guerra Mundial o índice de transtornos mentais diminuir ao invés de aumentar? Porque a gente pensa assim, né? Diante da guerra, da violência, da insegurança, do medo, da pobreza, da miséria, né? Pega todo mundo. Os índices de transtorno mental diminuiu, porque a gente pensa que deveria aumentar, as pessoas estão em mais sofrimento, né? Por que diminuíram? Daí o Emmanuel diz, é porque todo mundo estando em dificuldade, o meu pedaço de pão não era só meu. Eu pegava o pedaço de pão sabendo que o Gerson também estava com fome. Ó, Gerson. Ao pouco de roupa que eu tinha, eu sabia que meu colega estava com frio, o seu Francisco, vamos deitar junto aqui. Um de costa para o outro, vamos tapar. A latinha de feijão não era só minha, era para o grupo. Então as pessoas na hora de dificuldade eram mais solidárias entre si e adoeciam menos mentalmente. Então se nós vivemos num mundo com tantos transtornos mentais, inclusive depressão, pode ser, tá? Um alerta de que nós estamos somente olhando para nós. Não nesse olhar de autoencontro, mas em satisfazer unicamente as nossas vontades. Quem sabe a gente comece a pensar no outro. Gente, eu recebia na casa espírita, muitas vezes, a Jane está aqui também, é testemunha disso, tá? Pessoas que vinham com receituário médico na casa espírita. A pessoa estava com depressão e o médico indicava, prescrevia um psicotrópico, uma medicação, receitava lá psicoterapia, né? Tinha indicação da psicoterapia, e ele receitava trabalho voluntário. A pessoa só estava em casa, se aposentou, não programou aposentadoria, só ficava em casa, não se ativava a fazer, daí ele receitava laborterapia, trabalho voluntário. Não estou dizendo que você deve parar de tomar medicação e parar de ir em psicólogo e só fazer trabalho voluntário, não é isso. No caso daquela pessoa, tinha esse contexto e ele indicou como um complemento.
Então, queridos, fazer o bem para o outro, fazer a caridade, o amor, o exercício, tu começa fazendo que nem a justiça, meio obrigado. Tá, eu vou doar essa cesta básica aqui, tá. Daí tu vai doar para a pessoa e ainda te xinga, porque é comum isso. Tu vai nas vilas, servir sopa, e tem gente que tu bate na frente e ela te escorraça. Ah, eu estava dormindo, o que vocês me acordaram? Vão embora daqui. Isso acontece. E como a gente não está fazendo aquilo para receber aplauso, a gente diz, fica em paz, irmã, vira as costas e vai atender quem quer. Não tem que ficar julgando quem precisa, quem não precisa. Isso aí compete a Deus, entre a pessoa e Deus. O nosso papel é ajudar. Daí o que acontece? Quando tu começa a fazer esses exercícios de caridade, gente, nós vamos conquistando essa sensação de bem-estar e de saúde mental. Fazer a caridade é cuidar da tua saúde mental. Fazer a caridade é conquista do reino de Deus, porque nos dá bem-estar e faz a justiça social. Fazer a caridade é o recurso para a nossa salvação no sentido literal. E para nós encerrarmos, para entender que nós devemos fazer essa caridade ainda mais para aqueles que nos perseguem, os nossos chamados inimigos, porque o importante, né, queridos, não é não ter inimigos, no sentido de alguém não gostar de ti, é que tu não tenha inimigos, entendeu? Se a pessoa não gosta de ti e te vê como inimigo, tudo bem, é a visão dela, mas o importante é que eu não tenha pessoas que eu não goste, ou que eu queira mal. Eu posso não simpatizar, isso é lei da vida, mas aí querer que a pessoa se prejudique é um abismo de diferença, né? E no Natal, nós temos uma história que ilustra muito bem isso. Simão Pedro foi condenado à morte, Simão o apóstolo. Ele estava em Roma, tinha mais de 80 anos. E quando ele deixou o cárcere em direção ao suplício, ele foi acompanhado por muitos soldados romanos e uma multidão também fazia a mesma trajetória com ele. E ao sair do cárcere, um pouco angustiado, ele via mulheres e crianças que ele havia atendido na igreja, na comunidade cristã, chorando, e ele lá perseverante. Via os irmãos, os trabalhadores da comunidade, olhando com ele com dó, emitindo preces. Via os patrícios romanos respeitosos, porque reconheciam que por mais que ele fosse um homem contrário às leis de Roma, na visão do imperador, era um idoso, uma pessoa respeitável, não precisava passar por aquilo. E até os soldados romanos o tratavam com muito respeito, porque sabiam da história dele, porque Pedro atendia qualquer pessoa que batia a sua porta e tinha curado muito dos amigos e familiares daqueles soldados. Então ele era uma pessoa respeitada. Ninguém queria ver ele passando por aquilo, exceto um pretoriano, Sertório Aniceto. Era o único que destoava daquele ambiente. E dizia assim, tu tem mais é que morrer, seu bruxo maldito, judeu asqueroso. Tu não é digno de ser pregado nos postes de Roma. E Pedro, já tão internalizado, não se ofendia com aquilo. Porque na verdade ele estava com uma saudade imensa de Jesus. E ele caminhava e contemplava Roma, linda, o Campus de Marte, as obras de Augusto, a arquitetura belíssima. E ele começou a se lembrar de Genesaré, de Cafarnaum, da Galileia, do tempo que ele era pescador e atirava as redes, sentia a brisa do lago, lembrava de Jesus, da convivência, das pessoas buscando ajuda, do cheiro das videiras, dos pessegueiros, das rosas. E entrou num transe espiritual, num êxtase, como se saísse de si. E quando ele chegou ao local do suplício, praticamente não sentiu a dor dos pregos perfurando as suas mãos e seus pés, igual ao Cristo. Só que ele foi colocado de cabeça para baixo. E ali as pessoas mais conduídas ainda esperavam um momento e oravam. Só que chegou o final da tarde e o idoso Simão Pedro, pregado numa cruz de cabeça para baixo, continuava vivo. E o Sertório Aniceto, aquele pretoriano invocado, num rompante de raiva, pega uma pedra, um cascalho e atira com toda a força na cabeça de Simão Pedro e diz, morre, bruxo. Ele sente o impacto da pedrada, a carne rasga, o sangue jorra e ele compreende que não pertencia mais ao mundo dos vivos. As algemas da carne foram rompidas. E ele se sente então leve, revigorado, novo, com corpo espiritual, perispírito, quando ele percebe as estrelas no céu, mas que uma estrela mais brilhante estava se aproximando, até que ela começou a ter a forma de uma pessoa, ele reconheceu que era o próprio Cristo.
Espírito vindo ao seu encontro. Jesus se aproxima dele, qual criança? Pega ele no colo, coloca no seu regaço e leva para as instâncias superiores. Conta o espírito Humberto de Campos, no livro Antologia Mediúnica de Natal, que Jesus levou Simão Pedro para uma estância, de estancieiro, estância de luz na espiritualidade. Eu só gostaria de saber como é que é uma estância de luz na espiritualidade. Se eu gosto de ir na quinta da estância e acho bonito, imagina como é que é a estância de Jesus. E lá ele diz: Pedro, seja bem-vindo, meu querido. Convive novamente com os teus irmãos. Tiago, Bartolomeu, Judas Tadeu, Simão Zelote. Revê os teus afetos. Fica aqui o tempo que tu quiseres. Descansa. Passa-se o tempo, Jesus vem visitá-lo novamente, e após a visita, Simão já mais revigorado, ele diz: muito bem, Pedro, que bom que eu já te vejo melhor, mais saudável, mais ativo, mas eu preciso partir. Simão: mas como, Senhor? O Senhor disse que nós ficaríamos juntos para a eternidade e agora está se despedindo? E ele então aponta para a terra e diz: enquanto houver lágrimas e dor, eu não posso descansar. E saiu em direção à terra. Simão Pedro, entendendo a lição, diz: mestre, eu vou contigo. E novamente, olha que linda cena, Os dois juntos caminhando para aliviar as dores. Só que aquela era uma noite de Natal. Era virada de 24 para o 25, simbolizando o nascimento de Jesus. E eles vão então em Roma, eles vão num cemitério próximo à Via Ápia, onde muitos cristãos escondidos, porque eles eram perseguidos, estavam reunidos orando naquele momento de Natal, lembrando o nascimento de Jesus. Quando Cristo se aproxima e diz: Pedro, alguém te chama. Pedro fica olhando, quem será? Jesus aponta para determinada região e Pedro vai ao encalço do sofredor e reconhece. Era aquele homem que havia tirado a pedra. Sertório Aniceto, agora convertido ao cristianismo. Com um filho pequeno no colo, em altas febres, já na agonia da morte. Quando Pedro, o Espírito, se aproxima, Sertório Aniceto reconhece a sua presença e começa a justificar: meu querido irmão, me perdoa, eu não tinha conhecimento. E começa a se justificar e fazer uma oração. Pedro então estende as mãos sobre a criança, aplica-lhe um passe de espírito para encarnado e a criança fica boa na hora. Sertório Aniceto reconhece a intervenção divina, a intercessão dele, e faz uma prece de agradecimento. Ali estava começando uma nova vida para Sertório Aniceto. E Simão Pedro continuava com seu trabalho. Que esse final de ano, queridos, sobre a lei de justiça, amor e caridade, principalmente frisando: amai os vossos inimigos, que para muitos de nós seja o recomeço de uma nova vida, como é para Sertório Aniceto, e que seja a continuidade de um trabalho, como foi para Simão Pedro. É Natal, gente. Não nos esqueçamos do verdadeiro sentido, que é o nosso olhar, a nossa visão para nossas questões espirituais. Construirmos um mundo melhor. Essa casa espírita deverá ser um exercício menor daquilo que nós seremos no mundo de regeneração. Não percamos isso, o exercício do amor a nós mesmos e ao nosso próximo. Obrigado pela atenção e retornamos a palavra ao Renato.